Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Se você acabou de entrar em sintonia, esta é a 9ª canalização da série apresentado na Ilha da Islândia. Atualmente, meus queridos, algumas sementes foram plantadas em cada um de vocês. As sementes são boas e, como qualquer outra semente neste planeta, quando são enterradas, o fazendeiro tem a opção de regá-las ou não, deixá-las crescer ou cuidar delas. Este é o livre-arbítrio de cada um de vocês. Algumas sementes foram plantadas naquelas pessoas que nunca chegariam a ouvir uma canalização de Cryon se não fosse essa oportunidade de agora. Algumas sementes foram para aqueles que estavam curiosos e queriam saber um pouco mais sobre as coisas esotéricas. Muitas sementes também foram plantadas nos mais esotéricos de vocês. E essas sementes destinam-se ao crescimento de percepções no passado, onde vocês estão percebendo atualmente. Cada um de vocês é conhecido por Deus, conhecido pelo Espírito e conhecido pela fonte criativa. Você não é conhecido pelo nome ou pelo rosto que carrega, mas pelos atributos de sua alma. Algo que você tem que é reconhecido por quase toda a humanidade. Os seres humanos reconheceram intuitivamente a alma como algo que é eterno. Todos os sistemas de crença do planeta falam sobre onde a alma vai depois da morte. Faz parte de você, está acima de você. E mesmo que você não acredite, as tradições de eras de marítimos sempre falam sobre almas a bordo. A existência da alma é assumida, é a inata, é algo que toda a humanidade, em algum nível, reconhece como real. E o humano que está conectado à alma também é bem conhecido por nós. Sabemos porque você pode estar aqui, o que pensa e o que precisa. Livre-arbítrio é a frase que usamos agora. Significa que nada acontece, nenhuma semente cresce a menos que você peça. Nada espiritual lhe acontece a menos que você esteja disposto a olhar além do que foi ensinado e talvez dizer para si mesmo: eu duvido que isso seja verdade, mas quero saber mais. E se este for você, você será como o meu parceiro que agora está sentado na cadeira. Gostaria de repetir brevemente uma parábola que lhes foi dada há muitos anos, porque é pertinente ao seu tempo. Estamos aqui agora, em um momento no planeta que está preocupado com o vírus. Muito está acontecendo com relação à tentativa de desacelerar e muitos estão torcendo as mãos, imaginando o que virá a seguir. Eles estão com medo. A parábola da mãe e do filho, a parábola que eu dou agora, também foi dada há muitos anos, mas é uma parábola que precisa ser repetida. A parábola é sobre a mãe e o filho. Imagine por um momento, nesta alegoria, nesta história, que uma mãe tem um filho pequeno de 3 ou 4 anos. Inquisitivo ele é. E ele está apenas aprendendo a falar melhor. A mãe, como todas as mães, passará um tempo olhando para ele e dizendo: ah, você tem muito a aprender, meu filho. Eu gostaria de poder lhe dar um conselho que você possa entender e saber agora. Eu gostaria de poder falar sobre coisas que você irá encontrar e que poderão assustá-lo e lhe mostrar que tudo está bem. Eu gostaria de poder contar sobre as armadilhas da vida, o que não fazer e o que fazer.
Eu gostaria de poder ter um momento com a sua alma. Eu gostaria de poder ter uma comunicação que eu sei que não está disponível no momento e que você terá quando crescer. Eu sei que você chegará a uma certa idade em que não ouvirá. Você seguirá o seu próprio caminho e depois ouvirá mais tarde. E então terá que aprender as coisas do seu próprio jeito. Toda mãe tem esse desejo, ao olhar nos olhos dos recém-nascidos e dizer: que vida está diante de você, meu filho? Que coisas bonitas você irá descobrir. Eu adoraria lhe mostrar mais, muito mais. Imagine neste momento que um anjo aparece e diz à mãe: querida, irei realizar o seu desejo apenas por um momento. Não vai durar muito tempo, por isso faça valer a pena. Quero que você olhe para o seu filho, porque quando você olhar para ele e ele olhar para você, ele terá a mente de um adulto por apenas alguns momentos. Então ele poderá lhe fazer 3 perguntas e você poderá lhe responder, porque o intelecto dele será o mesmo que o seu. Isso é exatamente o que ela desejou. No entanto, ela não poderia fazer nada além de responder às perguntas dele. Ela não poderia falar nada mais além disso. Ela não poderia ensiná-lo ou aconselhá-lo sobre o que fazer ou o que não fazer. Ele deveria simplesmente perguntar. E ele receberia 3 perguntas. A mãe ficou muito surpresa. É isso, pensa ela. Era isso que eu queria o tempo todo. Isso irá acontecer. Que grande oportunidade de ajudá-lo. A mãe se prepara emocionalmente e entra no quarto com seu filho. Ela olha nos olhos dele e ele olha nos olhos dela e sorri. Saudações, mãe. Eu a amo muito. Ah, meu filho. Você pode imaginar por um momento o intelecto que fluiu dele como um adulto de 30 anos ou mais? Foi incrível e ela vê que ele está muito ciente do que está acontecendo. A mãe então diz: este é um ótimo momento, meu filho. Por favor, faça suas perguntas. O garoto olha em volta do seu quarto e olha novamente para sua mãe, pensando em o que perguntar. Ele olha para todas as coisas a seu redor, depois se vira e olha pela janela. Então ele diz: mãe, há algo que eu sempre quis saber. Por que o céu é azul? A mãe fica quase mortificada com a pergunta. Ah, não, essa não pode ser a pergunta. Isso não é importante. Quem se importa porque o céu é azul? Ah, ele desperdiçou a primeira pergunta. Ela faz o possível para esconder sua frustração, como qualquer outra mãe faria. A próxima pergunta vem e é sobre as ondas no oceano. De novo, não. O anjo disse que ele deveria ter um intelecto. Ele deveria ser como eu sou. Ele deveria saber o que perguntar. Ele é esperto. Por que ele não pergunta algo sábio? Eu estou sem entender. A mãe discute sobre os mares, os oceanos e a lua. Ele ouve e, obviamente, entende o que ela está dizendo. Ele está tão feliz por ter esta conversa com a mãe. Ele está completamente satisfeito. Este é um momento muito amoroso para os dois. A terceira pergunta vem, e é tão simples quanto as outras 2 anteriores. A mãe tenta se manter firme e esconder o seu desapontamento pelo fato do menino não saber o que perguntar,
ou como capturar esse momento profundo para descobrir algo realmente importante para a sua vida. O que a criança fez, meus queridos, foi olhar em torno à sua realidade, resumir o que já viu e experienciou em seus 3 anos e fazer as melhores perguntas que ele podia. Ele pergunta aquelas coisas que são mais importantes para o seu nível de realidade e o seu nível de experiência. A mãe, apesar de decepcionada, teve a conversa de uma vida com seu filho pequeno e sempre ficará feliz por ter tido um tempo mágico com ele. Ela percebe que ele simplesmente não sabia o que perguntar. O que ela sente é que essas perguntas foram de vital importância para ele saber neste momento. A história, meus queridos, é uma metáfora. A metáfora é sobre você e sobre o seu tempo agora, neste momento. Então eu lhes perguntarei: e se você tivesse agora a oportunidade de fazer 3 perguntas ao Criador do Universo? Como um ser humano, com o intelecto que você tem agora, o que você perguntaria? A parábola indicaria que as perguntas mais comuns seriam sobre sua situação agora atual. Enquanto vocês se aconchegam em suas casas, longe de um vírus, vocês poderiam perguntar: por que isso aconteceu? Como sairemos dessa bagunça mundial? O que virá a seguir? Em outras palavras, você desperdiçaria todas as chances e perguntas, porque só faria perguntas a partir da sua perspectiva de ser humano, pegas em sua própria realidade da época. Você não saberia o que perguntar, porque não sabe o que não sabe. Portanto, a parábola termina com uma solução. Qual é a melhor pergunta a ser feita? Qual é a única pergunta a se fazer? A resposta sempre foi a mais sábia a perguntar. Querido Deus, querido Espírito, querido Criador, diga-me o que eu preciso saber. Não é realmente uma pergunta, é? Você pode entender como uma, se assim desejar, pois ainda é uma solicitação. Querido Espírito, o que eu preciso saber? Então você será informado ou será amado. É muito profundo isso, porque é uma pergunta que abre portas para todos os ensinamentos sobre os quais você ainda não sabe como perguntar. Se o garoto tivesse feito essa pergunta, ele ainda estaria conversando agora, talvez por horas ou dias. Você entende isso? A questão não é limitante, não sensível ao tempo ou linear. Uma porta se abre para os mistérios da vida com a intenção desta pergunta. Ela lhe dá o que você precisa, mesmo sem saber o que perguntar. Pode ser sobre o seu próximo passo na vida ou sobre como cuidar de si mesmo. Talvez ainda melhor, onde encontrar as pessoas certas ou encontrar as coisas certas para o seu futuro. Algumas dessas respostas ou perguntas você até poderá encontrar aqui nesta mensagem. Há muito conhecimento transmitido pelos trabalhadores da luz nesses grupos, meus queridos. E eu estou diante de muitas velhas almas. Querido Espírito, diga-me o que eu preciso saber. Então, sente-se. Não espere uma caligrafia na parede ou uma voz do além. Em vez disso, fique em silêncio e continue sua vida. Aguarde a sincronicidade que lhe pertence para fornecer as respostas que você não esperava. Essa é a pergunta mais madura, sábia e profunda que um ser humano pode fazer. Mas muitas vezes não a fazem.
Em vez disso, perguntam sobre a realidade imediata e coisas lineares que nada têm a ver com a sua magnificência. Como uma velha alma, você sabe a diferença ou não estaria ouvindo esta mensagem agora? Eu digo isto porque, quando você sair deste lugar, essas coisas serão necessárias. Deixe as sementes desta mensagem se firmarem e florescerem dentro de você. Deixe as sementes dessa mensagem que foram plantadas neste dia em cada um de vocês criar soluções em sua vida que irão durar para sempre. Parta diferente do que quando você aqui veio. Eu sou Cryon e eu amo a humanidade, e assim é.